Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Meu nome é Dayana. Nós estamos em mais um estudo que fala sobre as mulheres menos faladas da Bíblia. E hoje nós vamos estar aprendendo com Aquisá. Aquisá era filha de Caleb, né? E aqui nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre ela. A palavra do Senhor vai dizer lá no capítulo 15, a partir do versículo 16, eu vou ler aqui, que diz assim: E disse Caleb: A quem ferir Queriate Sefer e tomar-lhe darei a minha filha Aquisá por mulher. E tomou, pois, a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Aquisá por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que disse: Pedis um campo ao seu pai, e a ele se apeou ao jumento e juntou. Então Caleb lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Aqui a gente vai aprender um pouquinho com Aquisá. Aqui a palavra de Deus vai dizer que o pai dela tinha prometido aquele que conquistasse aquela terra a qual o Senhor tinha dado a ele através de Josué, a qual o Senhor tinha prometido. E aí ele falou assim: quem tomar essa terra para mim, quem ferir a Queriate Sefer, eu darei minha filha por mulher. A palavra de Deus vai dizer que Otiniel, ele tomou a frente e ele venceu e conquistou aquela terra para Caleb. Então ele deu a sua filha como esposa de Otiniel e uma terra. Só que depois que Aquisá casou com Otiniel e viu que a terra que o pai tinha dado era seca, a palavra de Deus vai dizer que ela persuadiu o esposo dela a pedir ao pai dela fontes. E a palavra de Deus vai dizer que ela subiu no jumento e foi com seu marido até o seu pai. E quando chegou lá, o pai perguntou: o que isso sucede? Em outras palavras vai dizer: o que você quer, minha filha? E ela desceu do jumento, a palavra de Deus vai dizer com reverência, e falou assim: pai, me dá uma bênção, porque o Senhor me deu uma terra seca onde não produz, onde não tem condições de frutificar. Me dá uma fonte. E o pai olhou para a filha, eu creio aqui, eu conjecturando, e ele chegou e falou assim, pegou e falou assim: tá bom, vou te dar a fonte inferior, a fonte interior e a fonte inferior, que vai dizer aqui a fonte superior e as inferior. O que aprendemos com essa palavra? Aquisá, ela poderia se contentar, ela poderia aceitar aquilo que o pai dela deu tranquilamente, viver uma vida difícil, uma vida de escassez, porque não tem como viver uma boa vida numa terra que não produz, não tem como viver uma boa vida numa terra que não é próspera. Ela sabia que ela tinha ganhado uma terra, mas aquela terra não ia ser bom para ela, nem para os filhos dela, nem para as gerações dela. Então o que ela fez? Ela pensou, ela chegou ao seu marido e falou com ele, conversou com ele, persuadiu, quer dizer, convenceu a ele a ir com ela até o pai para pedir fontes de água. E chegando lá, ela mesmo desceu e foi até o seu pai. E o seu pai, já conhecendo a sua filha, eu creio que ele já tinha um bom relacionamento com sua filha, e a sua filha também conhecendo, tendo exemplos de o quanto Deus ele é poderoso para fazer na vida, ela pensou: não tem condições de eu viver nessa terra seca, eu preciso de fontes. Eu preciso de fontes de águas para que a minha vida, para que a minha terra venha prosperar. Então aqui ele não deu somente uma fonte, ele deu duas fontes. Ele deu a superior e a inferior. E a palavra diz dizer que essa terra,
a qual ela pediu essas fontes foi uma terra produtiva e que alcançou não somente ela, mas a sua geração. Aqui eu aprendo com Aquisá sobre ousadia e perseverança. Ela teve ousadia, ela chegou até o esposo dela, convenceu e o convenceu que eles precisavam de algo mais para a futura geração deles. Então ela teve a ousadia de ir até o pai e pedir ao pai e colocar diante dele as dificuldades. Quer dizer, não tem como frutificar numa terra que não dá nada. E ali o pai dela atendeu o pedido dela e fez além do que ela pediu. E é assim o Senhor na nossa vida. Quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele não dá somente aquilo que a gente pede, Ele faz além. Porque a palavra dele vai dizer em Efésios 2:20, se eu não me engano, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Aqui Ele está respondendo essa palavra. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas aqui a gente aprende que não basta só querer. Você tem que se posicionar, você tem que ter estratégia de chegar até diante do seu Pai, até diante do seu Deus para pedir. Porque não importa, a palavra do Senhor: pedi-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Ou então ela fala assim: pedis, não recebeis porque pediste mal. Então é como nós nos achegamos ao nosso Pai para pedir. Às vezes você está durante anos pedindo algo ao Senhor e nada acontece. Você já se perguntou? Será o que você precisa mudar na sua petição? Como você precisa se comportar diante da presença de Deus? O que você precisa fazer para que a sua petição venha a ser atendida pelo seu Pai, pelo seu Senhor? Aqui eu aprendo que ela absorveu com o pai dela. Eu creio, para ela ter essa ousadia, ela aprendeu com o pai dela a ter fé e correr atrás daquilo que ela almeja. Então ela foi uma das mulheres que mudou aquela geração, porque através do seu pedido outras gerações foi alcançada, outras gerações foi abençoada através dessa terra, através dessa fonte. Então eu aprendo uma coisa também, que tudo que nós pedimos ao Senhor, que nós não venhamos pedir só para nós, porque tudo que Deus faz, Ele não faz só para nós, Ele faz para que outros também sejam alcançados. Talvez você não tenha ainda conseguido aquilo que você pediu a Deus, porque você está pedindo somente para você. Você só quer para si mesmo. Mas quando você entender que tudo que Deus nos dá é para nós compartilhar, e tudo que Deus Ele nos ensina é para nós compartilhar, e quando Ele nos enche da presença dEle é para a gente transbordar e alcançar a outro. Então nessa tarde eu quero te convidar a pensar, a meditar, como que você tem se apresentado diante do Senhor, como você tem se apresentado diante do teu Pai para pedir. Peça com sabedoria, peça com ousadia, peça com discernimento. Seja assim como essa mulher, que tem de exemplo para nós mulheres, que muitas das vezes nos acovardamos ou temos medo de chegar ao Senhor. O Senhor, Ele quer que você chegue até Ele como filha, como serva, e coloque diante dele a sua situação, crendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Leia a palavra do Senhor e eu creio que Deus Ele vai falar muito mais com vocês, e através dos outros vídeos que virá das outras meninas que também falarão um pouco sobre isso. Então, medite na palavra do Senhor, reflita e pense como que você precisa se posicionar diante do Senhor e como você precisa se posicionar diante daquilo que você quer. Não queira uma terra seca na tua vida. Se você está vendo que nada está frutificando e você precisa tomar atitude, toma a atitude que Deus Ele tem esperado de você. Fique na paz do Senhor Jesus, fique com essa palavra e mais outras que virão. E se você quiser participar, esteja convidada a estar conosco, participando desse estudo. Nós temos uma página no Insta, nós temos uma página no YouTube, e nós temos um grupo no WhatsApp, a qual nós estudamos, oramos e fazemos propósito. Se você precisa de fortalecimento e mulheres para se unir a você nesta batalha, nos chama e você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Fique na paz.